Fala, meu povo, tudo bem? Faz tempo que eu não gravo pra cá, mas hoje eu vim aqui pra gente poder bater um papo um pouco melhor sobre dinheiro, sobre ganho. Quando a gente escuta ali o plano de negócio da doTERRA, a apresentação de negócio, é apresentado pra gente levemente sobre as formas de ganho, sobre o plano de carreira, mas muitas pessoas me procuram depois porque tem dúvida. Na prática, Rafa, como é que isso aí funciona? Né? Não sei programar meus ganhos, eu não vejo dinheiro, eu quero melhorar minha forma de ganho e não sei como é que eu faço isso. Então eu vim aqui pra gente poder conversar melhor sobre isso daí. Vamos lá. Na doTERRA a gente tem 5 formas de ganho, tá? É uma empresa um pouco diferente do que a gente está acostumado no tradicional. Geralmente, as pessoas estão muito acostumadas só com comissão de venda, dependendo só das vendas, e a doTERRA é um pouquinho diferente disso. A gente não fica dependendo só das vendas. Você pode receber só as vendas? Você pode, mas tem outras formas de ganho que alimentam isso e é o que mais chama atenção quando a gente conhece, é aquilo que a gente constrói a longo prazo. Eu sempre gosto de trazer uma reflexão quando eu converso sobre isso com vocês no particular, que a doTERRA é um negócio. A gente já conversou sobre a mentalidade empreendedora que a gente precisa ter, mas vamos supor que você estivesse abrindo uma padaria ou que você estivesse abrindo um mercadinho e aí aquilo ali é a tua empresa. Aqui com a doTERRA a gente tem um negócio de óleos essenciais, principalmente de produtos naturais. Só que você não precisa se preocupar com produção dos produtos, né? Você não precisa preocupar com estoque, você não precisa se preocupar com entrega. Tudo isso pode ser feito pela empresa. Os produtos novos que vão ser lançados, a quantidade de estoque, tudo isso ela que vê. A gente faz o quê? A gente faz o trabalho de boca a boca, de vender, de explicar, de ensinar o cliente a usar. E tudo isso é de acordo ali com a empresa. Mas por que eu gosto de falar isso? Você pode abrir uma padaria, uma papelaria, um mercadinho e vender um pão no mês? Gente, não tem lógica nenhuma. Ninguém abre uma padaria para vender um pão no mês. Tem as pessoas que querem abrir a padaria para poder vender 50 bolos. E tem as pessoas que têm um pensamento maior, que abrem a padaria, que querem fornecer pão para outros lugares, que querem vender uma quantidade maior de produtos, pão, bolo, biscoito. Isso vai depender do dono da padaria, você concorda comigo? Mas não existe abrir uma padaria e vender um pão. Não tem como, as pessoas precisam comprar pão, você tem um negócio e você precisa trabalhar naquilo o mês inteiro. Então tudo que a gente conversar de aqui em diante, você precisa ter essa mentalidade. O teu negócio de óleo, você vender um óleo no mês, vai se sustentar? Não vai. As formas de ganho que a gente conversar aqui é para quem trabalhar. A doTERRA é uma empresa que eu falo que ela é muito generosa, ela paga bem, ela tá disposta a pagar, são várias formas de pagamento, de ganho aqui dentro, mas precisa de dedicação, ela vai te pagar de acordo com o teu volume. Se você vender um pão no mês, você não vai pagar suas contas. Agora, se você montar uma estratégia para você vender, para você divulgar, para você fazer seu marketing, para você alcançar mais clientes e vender pão, 10 pães todo dia, o teu ganho vai ser muito diferente, certo? Então é isso que a gente tem que pensar aqui com a doTERRA. É um negócio como qualquer outro e você vai ser pago de acordo com o volume que você fizer, tá? Eu tenho até uma planilhazinha desde quando eu comecei com a doTERRA, que eu achei que eu ia ganhar só com as vendas. Pra mim, doTERRA era vender óleo, essa era a mentalidade que eu tinha. E eu tinha uma planilhinha onde eu colocava o valor, o nome de quem comprou, o telefone, o que a pessoa comprou, a data e o valor de custo e o valor que a pessoa pagou. E aí no final da planilha somava ali quanto que foi de lucro e quanto que eu ganhei aquele mês. Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar isso com vocês lá no grupo ou me chama no particular que eu te mando, mas eu te aconselho que desde o momento que você entrar em doTERRA, você faça uma planilha. Ah, Rafa, não sei mexer no Excel. Faz no bloquinho, tá? Desculpa, gente, eu tô soluçando. Mas faz no bloquinho, faz num caderno. Mas é muito importante você ter essa relação. Primeiro, você saber quanto você tá ganhando. Ah, Rafa, de comissão de venda eu ganhei R$500. Beleza, você sabe. Aquela comissão veio ali. Ah, Rafa, nossa, eu precisava ter feito R$1.000 e eu só fiz 200. Beleza. Você sabe que alguma coisa ali não tá dando certo? Ou você tá divulgando pouco, você tá falando com poucas pessoas.
ou a gente vai trabalhar essas estratégias, mas a gente só vai saber se você tiver um cálculo, tá? É de comissão em comissão, de porcentagem por porcentagem que a gente faz a nossa primeira forma de ganho. Então, falando sobre as 5 formas, a primeira forma de ganho é quando a gente vende no varejo. Fulano precisa de um lavanda, ela vai me pagar o preço cheio da lavanda, tem um vídeo sobre isso falando aqui. Ela vai me pagar o preço cheio, eu vou entrar no sistema e comprar pelo preço com desconto, preço de custo. Todo negócio funciona assim, então o meu lucro de venda no varejo é essa diferença. São óleos que tem mais lucro, tem óleos que tem menos lucro, mas igual eu falei, o teu lucro não é baseado em um óleo no mês, o teu lucro é baseado nas vendas que você faz diariamente. Então, meu conselho para você é que a gente troque uma ideia, que você busque conhecimento de como aumentar suas vendas, e pode ser feito comigo, pode ser feito com alguém que você tenha como referência aí, mas é muito importante a gente sempre estar pensando em crescer, tá? Então aqui a gente falou sobre a venda no varejo, que eu já tinha explicado brevemente, mas é uma forma. Quanto que eu ganho na venda no varejo? A partir de 25%. Por que, Rafa, a partir de 25%? Porque a doTERRA faz muitas promoções. Então aquela promoção, compra um, ganha outro, você compra, faz, deixa ali, quando você for vender você vai ganhar muito mais. Então tem essa possibilidade. Mas normalmente é 25% o preço de custo para o preço de venda, certo? Então tá. Essa é a forma número 1 de ganhar dinheiro na doTERRA. A partir do momento que você efetuou o seu cadastro, você pode estar lucrando já. Eu falo isso porque com 5 dias dentro da doTERRA eu já tinha 20 óleos vendidos. Então eu não esperei meu kit chegar para trabalhar, isso também já tem vídeo aqui te contando. Eu não esperei nada disso, porque eu queria botar dinheiro no bolso, eu queria pagar a minha parcela do investimento. Era esse o meu objetivo e eu paguei. Então, a partir do momento que teu cadastro está feito, você pode fazer isso. Como você também pode cadastrar novas pessoas. A gente já falou sobre o cadastro, a diferença da venda com o cadastro e a diferença da venda sem cadastro, que é no varejo. Quando você vai cadastrar? Quando aquela pessoa precisa de mais coisas, quando é uma pessoa que vai ter uma compra recorrente. A gente tem 2 tipos de cadastro dentro do doTERRA, o cadastro de cliente e o cadastro de consultor. Pra gente não tem diferença. Ah, Rafa, eu vou ganhar mais se o cadastro for de um ou de outro. Não, você ganha a mesma coisa. E quanto que você ganha? Essa conta ela é um pouquinho mais complexa, tá? É uma conta que precisa entender ela. Se você tiver dúvida, deixa aqui embaixo ou me chama no particular. Você ganha 20% do PV, daquele pedido do cadastro, vezes R$3,50. Essa é a conta de todos os cadastros que você fizer. Ah, então eu fiz um cadastro de 200 pontos. Então você vai pegar a sua calculadora e vai fazer. Vou fazer junto com vocês para vocês entenderem. Então 200 pontos vezes 20%, 40 vezes R$3,50 por cadastro. Então você sabe que ganha R$140 por cadastro de 200 pontos. E aí você vai montando a tua renda. Isso aqui é muito importante, gente, pra... Ah, Rafa, eu preciso fazer tanto no final do mês. Peraí. Voltei. Fui atender uma ligação. Mas então, gente, tava explicando pra vocês que isso tudo a gente soma pra poder fazer as rendas que a gente vê ali no plano de carreira. Claro, como eu sempre falei, o plano de carreira, ele é uma média. Tem pessoas que fazem mais, tem pessoas que fazem menos, tem pessoas que duplicam aquele valor que está ali estimado para o ranking e tem pessoas que recebem a metade. Tudo depende da tua movimentação. Então, eu gosto de explicar isso para você ter uma ideia de onde que está vindo tua renda, para ver onde que você vai focar a tua energia. Ah, Rafa, eu vou vender no varejo de óleo por óleo. Ótimo, faz isso. Ah, Rafa, mas eu preciso fazer um volume maior de dinheiro. E aí, para eu vender de óleo em óleo, vou gastar muitas vendas para poder chegar no meu objetivo. E se eu focar, então, em fazer vendas maiores, focadas em cadastro? Ótimo. Por quê? Você faz um volume muito mais fácil. Mas eu queria falar sobre o cadastro, que esse bônus do cadastro é um bônus que chama início rápido, tá? Esse bônus, ele é por 60 dias que a gente recebe ele da pessoa. Então, a pessoa que se cadastrou, vamos supor, você vendeu para o seu cliente através de um novo cadastro de cliente, esse pedido aqui de 200 pontos, tá? Você ganhou R$140. Só que por 60 dias, aquele cadastro ainda tá no início rápido. E aí, tudo que aquela pessoa recomprar, você ainda recebe como se estivesse cadastrando ela. Não vai ser um novo cadastro, tá?
mas você ainda recebe no bônus do início rápido. Então vamos supor que ela precisou de um óleo de coco. Ela participou daquele programa de Bem-vindo à Doterra lá, que ela vai ganhar o difusor no final dos 3 meses, então ela quer passar aqueles 50 pontos de pedido para ela poder ganhar o difusor no final. Enfim, tudo aquilo que ela rodar e ela pedir por 60 dias, você ganha como se fosse um novo cadastro. Então soma isso com o cadastro novo que você fez, entende? Isso tudo vai alimentando, é uma engrenagem que vai girando com aquelas vendas no varejo que você vai fazendo picado, e tudo isso vai gerando a tua renda. Entendeu sobre o início rápido? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Essas são as duas formas de renda na doTERRA que variam de acordo com a tua venda, que dependem de você. Sim, o início rápido daquele consultor que você cadastrou, ele cadastrou um novo cliente, você também recebe. Mas aí eu não vou te explicar, vou te explicar tudo aquilo que você faz, tá? Só para você entender. Eu fui lá e cadastrei um novo cliente, então essa conta dos 20%. Essa é a minha primeira linha. A segunda linha, que é o cadastro daquela pessoa, é 10% e o cadastro do cadastro é 5%. Mas eu não vou te explicar isso detalhado aqui agora, é só para você entender as formas de ganho, tá? Vamos trabalhar com aquilo que depende de você e o resto a gente vai duplicando. Chegou uma pessoa nova, ensina pra ela o que é que ela pode ganhar que depende dela. É assim que a gente trabalha. Então, ok, a gente já tem aí a venda no varejo e a venda com cadastro, que é o início rápido. Aí a gente tem um bônus da doTERRA, que é um bônus que eu costumo falar que é um bônus de volume. Depende da quantidade de pontos que você tem abaixo de você. Teve uma alteração nesse bônus alguns meses atrás. Antes você precisava ter uma certa estrutura, então não conseguia fazer ele tão rápido assim. Agora a gente consegue a partir do primeiro mês. Por quê? Você chegou na doTERRA, você tem os seus cadastros esse mês, os seus cadastros de clientes. Mês que vem, tudo aquilo que eles recomprarem, você tem já um volume ali. Então você já está apto a receber a partir do teu primeiro mês. Não no mês do cadastro, no próximo mês. Tá? O que é esse bônus? É o bônus que a gente chama de bônus de poder de 3. É o bônus que no seu grupo 1, esse grupo que você tem abaixo de você diretamente, você tem 500 pontos de volume ali. Rafa, meus clientes não compraram. Tá, mas você tem venda. Vamos supor que ali embaixo tem uma irmã sua e você tem liberdade para falar com ela, falar, irmã, eu tenho pedidos para passar, eu posso passar na sua conta e para me ajudar aqui, você vai acumular o cashback ali, vai ser bom para você, você vai me ajudar? Se for uma pessoa próxima, por que não fazer isso, tá? Não vamos fazer isso com clientes, pessoas desconhecidas, porque elas não vão gostar de fazer pedido na conta delas. Elas vão receber lá um e-mail falando do pedido, então não vamos fazer isso. Mas você cadastrou sua irmã, quando a gente entra, a gente cadastra as pessoas que são mais próximas da gente. As pessoas querem conhecer o produto, então a sua irmã quer um kitzinho de óleo, o seu cunhado quer um kitzinho de óleo, enfim, as pessoas próximas, sua mãe, são pessoas que você tem liberdade, e aí você vai trabalhar para passar esses 500 pontos de volume ali abaixo. Você fazendo os 500 pontos no nível 1, você ganha da doTERRA, você recebe de R$250 a R$500 extra. É um bônus de volume mesmo, é um bônus, eu brinco que esse é um bônus. Por quê? Porque R$250. Todos os cadastros que você fizer dentro de um ano, ele conta para duplicar esse valor, então você vai receber 500. Provavelmente, se você é um cadastro novo, você vai receber 500. Mas cadastros mais antigos, tipo eu já tenho um tempo de cadastro, então tem pessoas ali que não são do último ano, certo? Então essas pessoas, elas já não duplicam o meu valor. Mas isso aí depois a gente faz um vídeo explicando sobre as estratégias, tá? Mas só pra você saber que se o teu cadastro é novo, todos os cadastros no último ano contam pra você dobrar. E aí você vai dobrar esse valor pra R$500. Certo, você fez o teu nível 1 com 500 pontos, ganhou os R$500, e aí você continuou crescendo, trabalhando, e embaixo daqueles 500, você tem 3 grupos de 500. Você veio uma amiga sua que quer trabalhar com os olhos, faz os 500 dela, um salão de beleza que a pessoa vê o potencial em trabalhar com colágeno, fez os 500 dela, e aqui a pessoa não faz, mas você
faz ali os 500 pontos abaixo. Então, você tem 500 pontos ali em 3 grupos. Isso te dá de 1.250 a 1.875 reais de bônus, tá? Aí, em vez de receber os 500 reais, você vai receber o nível 2, que é 1.250, lembrando da mesma regrinha do outro, mas depois eu explico com calma, a 1.875. Rafa, beleza. Nossa, eu queria muito esse, mas esse já é um pouco mais difícil. Não é que seja difícil, é que daqui você vai trabalhando e construindo, cadastrando pessoas e vai montando suas raízes. É assim que funciona. Nenhum negócio começa da noite pro dia já com 50 mil clientes. Você vai ter 3 clientes, você vai ter 9 clientes, você vai ter 15 clientes, você vai duplicando aquilo ali. Mas o que eu gosto de falar é que aqueles 2 primeiros bônus você começa a receber do momento que você cadastra e esse daqui do primeiro mês. Então, você já consegue pegar pelo menos o nível 1 a partir do primeiro mês. E aí, você ensinando as pessoas a fazer o mesmo, elas querem pegar 500 reais, concorda comigo? Então, isso você vai ajudando elas a trabalhar e vai fazendo pontos abaixo. O segredo é você ter movimentação de venda. E estar sempre em vendas, em movimento, tem que fazer. Qualquer negócio é movido a vendas, em movimento e giro, é isso que a gente trabalha, certo? E esse bônus, ele chega no nível 3. Então, o primeiro nível, 500 reais. O segundo, ele chega a 1.875. E o terceiro nível, onde cada grupo desse... Então, aqui a gente tem 3 de 500. Você tá conseguindo visualizar, né? Embaixo de cada um desses tem mais 3. E aí, a gente chega no bônus nível 3. Que é aí, cada grupinho desse com mais 3 embaixo. Você movimenta ali, ajuda a movimentar, ajuda a reter seus clientes. Rafa, quanto que paga? R$ 6.250. Tá, Rafa, eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida muito importante. Esses 500 pontos tem que ser uma pessoa para fazer? Não, gente. Essa foi uma das mudanças que a doTERRA trouxe também nos últimos meses. Vamos supor que você tenha 50 clientes e eles compram um lavanda todos os meses. Um lavanda de 10 pontos, menorzinho. 50 clientes comprando um lavanda vão te dar os 500 pontos abaixo, tá? Ah, Rafa, eu tenho clientes que eu ensinei eles a usarem pasta de dente, colágeno, isso e aquilo, Life Shot, e eles vivem um estilo de vida, então eles compram 100 pontos por mês, então você precisa de 5. E tem aqueles clientes que vão comprar 50 pontos no mês, porque vem uma promoção, ele aproveita e tal. Enfim, o que eu quero te falar, não importa se é uma pessoa com 500 pontos ou se são 10 pessoas com 50 pontos, ou 50 com 10 pontos, tanto faz, tá? O que importa é o volume que aquilo ali gera, 500 pontos. Sempre pensar assim, nossa, Rafa, então é muito interessante, porque aí lá naquela terceira perna que tá perdida aqui, eu tenho um monte de cliente que eu cadastrei e eu vou colocar todo mundo ali e eles compram lavanda, peppermint, cada mês eles compram um óleo. Deixa ali que eles vão fazer os 500 pontos deles, tá? Mas o que eu quero te explicar aqui é essa forma que alavanca muito a nossa renda, desde os 500 reais até os 6.250. Esse é o bônus do poder de 3 que a gente chama. O bônus do Unilevel é aquele bônus que eu falo que é o bônus que é vitalício hereditário. E esse bônus aqui, para sempre você tá fazendo seus 100 pontos, você tá ativa, para sempre você vai receber ele. Então, se você tem os clientes que movimentam, você sempre vai receber a comissão daquilo ali. Passado aqueles 60 dias lá do início rápido, vai entrar no Unilevel. O Unilevel você vai receber da tua segunda linha até a 7ª. Então, todo mundo que tá ali abaixo, você é pago por isso, se você tá ativo. Com isso, você consegue programar uma aposentadoria distante, você consegue fazer, deixar ali uma reserva pro teu futuro. Porque se os seus clientes estão comprando é porque você ensinou eles a usarem o produto. E eles não vão parar, gente. Uma pessoa que dorme com lavanda, que precisa do lavanda em casa, vai passar 10 anos, ela vai comprar o lavanda, se você der assistência para ela. Você nem tá lá mais ativamente vendendo pra pessoa, mas tá recebendo por aquilo. Por quê? Você ensinou lá atrás ela usar o colágeno. Daqui 15 anos ela tá usando colágeno, você vai receber por isso. Então, você vai receber, a comissão ela é de 3 a 7% nessa bônus do Unilevel ali. Posso receber o Unilevel e receber também o poder de 3? Claro, tá? Toda a pontuação disso vai somar para aqueles 500 pontos que a gente falou um pouquinho antes.
Mas aqui falando do Unilevel, você vai receber a comissão daquela venda que está girando. É uma venda que você não está mais fazendo ela ativamente, teoricamente, porque é um cliente que ele usa o produto, ele gosta, ele viu a promoção e é um produto que ele usa, ele vai garantir. Então é uma forma da doTERRA ter uma renda que a gente chama de renda passiva, né? Aquela renda que continua caindo ali, mesmo quando você não está mais ligando para aquela pessoa e perguntando: oi fulano, você tem conseguido usar seu óleo? Você não precisa mais fazer isso, ele já sabe usar, então ele vai comprar, tá? Então esse é o bônus do Unilevel. Ele é para sempre, sempre que os seus clientes comprarem, porque foi você que trouxe ele para a doTERRA, e aí você vai receber por isso. Sempre que você estiver ativo com os seus 100 pontos. Você tem ali 50 mil pontos de Unilevel, você não fez seus 100 pontos, você não tá ativo. Mas, gente, o consultor de bem-estar que entra na doTERRA, ele vai trocar a pasta de dente, ele vai trocar a linha de skincare, o hidratante do corpo, ele vai começar a usar o colágeno, ele vai comprar o sabonete. Então, assim, os 100 pontos, à medida que o tempo for passando, é do teu uso, né? A princípio, a gente faz ele com as vendas, eu te ensino a fazer ele com as vendas, a gerar essas comissões e tudo mais, mas você vai trocando produtos, você começa a usar um colágeno, aí você começa a usar um óleo para respiração, enfim, você vai gastando aqueles 100 pontos mesmo. Então, já falamos aí de 4 formas de ganho, né? Venda no varejo, venda com cadastro, poder de 3, o Unilevel que é para sempre. E nas profundezas. Você ganha mais nas profundezas, isso é um detalhe muito importante que eu preciso falar aqui, tá? Quanto mais longe de você, mais a porcentagem, né? Porque eu falei que é de 3 a 7%, quanto mais longe. Por quê? Porque você tem que dar atenção para aqueles clientes que estão lá longe, aquele cliente que foi cadastrado por outra pessoa, a pessoa às vezes nem tá trabalhando mais. Então ele tá ali, ele vai gerar dinheiro para você, é legal você dar uma atenção. E até mesmo aqueles clientes que você posicionar lá embaixo. Então, sempre a doTERRA vai priorizar que você, opa, volta aqui, deixa eu te dar atenção, não é porque você tá longe que eu vou te esquecer. Não existe isso, tá? Então, beleza. E por último, gente, a gente tem o bônus de liderança. Esse bônus, ele é um bônus pago para quem movimenta 5 mil pontos acima, que são os líderes premiers acima. Ele é pago por cotas, ele é como se fosse uma participação de lucro, uma cota de sociedade, vamos falar assim. E aí, ele é pago mensalmente, tá? Mensalmente, todos os meses a gente recebe. A doTERRA separa 1,5% do lucro do mundo todo e 7,25% ela separa. E 1,5% são as cotas. E aí cada um dos rankings ali, dos critérios, né, que tem, depois a gente pode, se você quiser conversar melhor sobre isso, mas ela paga por cotas. As cotas são a partir de 1,5%. E aí todos os meses cai essa participação de lucro. O que eu preciso fazer para receber esse bônus, essa participação de lucro? Fazer 5 mil pontos. Então hoje, se você chegou aqui na doTERRA, você não tem ponto nenhum, você não movimenta nada, o que você vai pensar em fazer? 500 pontos. Teus primeiros 500 pontos, você vai subir o primeiro ranking, você vai atingir o poder de 3, nível 1, no segundo mês. E você vai crescendo. O que é teu segundo objetivo? O Elite. O Elite ele é o primeiro passo muito importante da doTERRA, porque todos os outros rankings precisam saber fazer um Elite. Então, você precisa saber como é ser um Elite. O que é um Elite? 3 mil pontos. Então, você vai trabalhar para movimentar isso daí dentro do sistema. Seu segundo objetivo, com certeza, vai ser um Premier com 5 mil pontos para você começar a ter participação de lucro. Isso tudo, gente, eu sei que é muito confuso. Quando a gente entra, a gente fala, meu Deus, é tudo muito complexo, eu não tô entendendo nada, parece tudo muito difícil. Eu preciso te explicar para que você saiba de todas essas formas de ganho, até porque se alguém te perguntar como é que ganha dinheiro com a doTERRA, você tem que saber explicar. Só que eu costumo brincar que eu não explico isso para quem tá entrando. Eu vou explicando de acordo com a pessoa vai caminhando. Por quê? Igual eu falei, esse mês ela subiu um ranking, esse mês ela subiu 2 rankings, já aconteceu, da pessoa no primeiro mês subiu 2 rankings, sobe um ranking por mês. Os rankings estão totalmente atrelados a essas formas de ganho, e você precisa saber de onde está vindo o teu dinheiro para ver onde que você vai focar a tua energia. Eu, por exemplo, quando eu entrei, eu achei que doTERRA era vender óleo. Provavelmente você também deve ter pensado isso. E aí, o que eu fazia? Eu vendia muitos óleos avulsos. Só que para você fazer 500 pontos, 1000 pontos, só com venda é muito tranquilo. Eu fazia isso sozinha com venda, só venda avulsa. Depois eu vou mostrar para vocês.
a minha planilha. Então, assim, esse mês eu botava na minha cabeça, eu não aceitava, tá, gente? Isso é uma coisa que eu já falei com vocês. Eu quero fazer 1000 pontos esse mês. E eu ia. Vendia. Eu nem ia somando, sabe? Aí, nossa, vendi 5 óleos hoje. Aí eu ia lá, nossa, deu 100 pontos. Então eu ia assim. Só que pra você fazer 1000 pontos de venda em venda, de óleo em óleo, é muito possível. É muito possível, é muito real. A gente movimenta isso daí durante o mês. Mas pra você pensar em 5.000 pontos só com venda, aí já vai ficando um pouquinho mais difícil. Então, por isso que a gente fala que, por exemplo, um cadastro com 200 pontos, aí ele não vai te dar a venda no varejo, o valor, mas ele vai te dar a comissão ali do início rápido. Se ele te dá a comissão do início rápido, você vai ganhar dinheiro. Ah, não é porque eu cadastrei que eu não ganho. Não, você ganha também. Você ganha e você ainda vai começar a ter pessoas ali, que é muito interessante para longo prazo, tá? E aí você vai pontuando. Então, um cadastro com 200 pontos já entra 200 pontos. Se fosse para eu vender, por exemplo, em balance, daria o quê? 8 balance no mês? 8 balance. Ah, Rafa, eu tenho muita facilidade em vender balance. Ótimo, mas tem gente que não tem. Então, dariam 8 balance, 8 peppermint. Tô jogando assim, mais ou menos. Peppermint 15ml, lavanda de 15ml, brief, enfim. Só pra você entender que, tipo assim, eu precisaria vender 8, mas eu sentei com a pessoa e apresentei pra ela que aquele kit de 200 pontos é o melhor que ela precisa. Se for a realidade daquela pessoa, você já tem 200 pontos. Então, se você faz 5 de 200 pontos, já são 1000 pontos. Então, existe essa possibilidade. E aí, você vai alavancando com todos esses bônus. O poder de 3 é uma coisa, assim, que tem que ser inegociável na sua vida. A partir do momento que você entrar, já bota teu foco. De já começar a ter clientes cadastrados, já começar a ter estrutura para que no mês seguinte você já tenha R$500 e dali 3 meses, 4 meses, 3 meses é muito possível, mas 3, 4 meses você já tem o nível 2 com 1.875 e dali 6 meses, 1 ano, você tem o de 6.250. Enfim, a estratégia é tua, o quanto você quer ganhar depende de você, mas existem essas formas. De novo, é aquilo que eu falei lá no começo, vender um óleo no mês não vai levar qualquer padaria a sucesso. Nenhuma, na verdade. Então, ninguém abre um negócio para vender uma padaria, um pão. A gente precisa trabalhar para vender todos os dias. Vender com todas as pessoas que a gente falar. A pessoa precisa saber de óleo essencial, ela precisa saber que existe o óleo, ela precisa saber dos outros produtos. O cliente que ele vem com óleo essencial, ele precisa saber que tem um colágeno. E aí, são estratégias que a gente vai trabalhar. Rafa, vender um óleo por dia pra mim parece impossível. Eu sei, isso também passava na minha cabeça, mas eu descobri que é possível. Às vezes tinha dia que eu não vendia nenhum, mas no outro eu vendia 2. Então, por que isso é possível? Porque você tá fazendo um trabalho que tem que ser feito todos os dias. Você tá falando com muitas pessoas. Isso é outra coisa que a gente vai conversar numa outra oportunidade. Mas, se você quer vender um óleo todo dia, você precisa falar com pelo menos 3 pessoas todos os dias. Na academia, no teu trabalho, na alguma rede de amigos que você tem, na tua lista de WhatsApp. Então, a gente precisa falar com mais pessoas. Se você quer fazer um cadastro de 200 pontos na semana, você tem que tentar agendar pelo menos com 5 pessoas para você sentar na frente dela. E você vai ter que sentar pelo menos com 3 para você fechar um. Então, são coisas matemáticas. Então, você sempre tem que pensar que você precisa falar com bastante gente, precisa falar sobre o óleo com todo mundo que tiver na sua frente, porque eu brinco, né? Todo mundo tem rinite, todo mundo tem problema pra dormir, todo mundo tem uma criança em casa que fica doente direto, todo mundo tem um problema de estômago. Então, assim, problemas para solucionar a gente tem, e o produto que soluciona os problemas também. Então, a gente só precisa falar com mais pessoas para que a gente consiga. E aí, claro, nas técnicas a gente vai desenvolvendo ao longo do caminho, as estratégias, existem várias estratégias. Tem gente que gosta de trabalhar só no online, tem gente que gosta de trabalhar só no presencial. A estratégia é tua, a forma que você vai fazer é sua. Se a padaria lá trabalha o dia inteiro, se a padaria trabalha só no período do café, se a padaria só trabalha de manhã, é dentro da tua realidade. Mas não existe padaria que vende um pão no mês. Essa padaria ela vai fechar as portas. Então, a gente precisa sempre tratar a terra como um negócio. E é um negócio que tem que ser feito todos os dias. Quanto de tempo, Rafa, a padaria tem que ficar aberta 8 horas por dia?
Não, a doTERRA fala que você precisa dedicar a partir de meia hora ou 1 hora por dia. O teu resultado vai ser de acordo com o tempo que você tem e o teu crescimento também. Mas meia hora, 1 hora, falando com pessoas, mandando mensagem, tentando agendar com as pessoas e tudo mais. Certo? Eu acho que assim, eu sei é um pouco confuso, eu tenho certeza que é um pouco confuso, que no começo é tudo muito assim, nossa, parece muito, mas vai botando suas metas, vai colocando degrau por degrau, quanto que eu quero fazer hoje de pontos, quanto que eu quero fazer essa semana, esse mês. Não aceita, gente, fazer menos do que você fez mês passado, se você já tá aqui algum tempo. E se você tá chegando agora, já coloca aí, já senta, fala, Rafa, eu quero saber quais são os rankings. Eu preciso desse ranking aqui pra mudar a minha vida, a vida da minha família. Então, pra chegar nesse, eu tenho que passar por esse. Então, eu vou fazer esse mês que vem, não é falar, é programar a tua energia, tua movimentação pra você alcançar aquilo ali. Então, eu vou fazer 500 pontos aqui, e a mês que vem eu vou fazer os 500 pontos do Poder de 3, e assim você vai crescendo, tá? Qualquer dúvida que você tenha a respeito disso, de bônus, de estratégia, de qualquer coisa, pode me chamar aqui. A gente vai conversando, me chama no particular, fala, Rafa, vamos marcar uma chamada de vídeo, eu tô à disposição. Porque é aquilo que eu falei, a doTERRA é uma empresa que ela paga bem, ela tá disposta a pagar, ela só precisa de pessoas que queiram trabalhar. Pessoas que queiram trabalhar profissionalmente. Não aceite passar uma semana sem vender, não aceite passar o dia inteiro sem falar com ninguém. É muito importante que você enxergue que isso daqui pode mudar a tua vida e pode, sim, alavancar os teus ganhos, tá bom? Qualquer coisa eu tô à disposição. Em breve a gente grava mais alguns vídeos conversando sobre outros assuntos.